Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a criação do universo na sua origem, natureza e mecanismo. Semana passada nós estudamos as energias da alma, anteriormente as energias do corpo físico. Hoje nós vamos dar continuidade estudando a constituição humana e as causas do desequilíbrio do homem, ou seja, as doenças. Então, a mensagem é muito grande, né? É um estudo muito profundo do que são, né, as energias que nós utilizamos no nosso corpo físico durante o dia a dia. E, por ser muito grande, nós vamos dividi-lo em algumas aulas, não sei quantas, né? Mas quantas forem necessárias. Hoje nós vamos ler a mensagem toda e analisar uma primeira parte. Aí, na próxima semana, uma segunda parte, ou terceira, quem sabe, né? Fica combinado assim, tá? Então vamos dizer assim, a constituição humana e as causas do desequilíbrio do homem. Então diz assim: o ser humano é constituído por um organismo complexo cujos órgãos estão impregnados de fluidos vitais que lhes conferem atividades e movimento. Esses fluidos alimentam cada parte do corpo, sustentando a vida e permitindo que o conjunto funcione em equilíbrio. Em situações de lesão, porém, pode haver um enfraquecimento temporário das funções, o que leva à suspensão momentânea de determinadas atividades orgânicas. Entretanto, quando os elementos essenciais que compõem os órgãos são destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital torna-se incapaz de restituir-lhes a força e o movimento da vida. Neste ponto, a continuidade da existência já não mais pode ser mantida e a morte se estabelece como consequência natural da falência do organismo. É importante destacar que os órgãos não atuam de forma isolada. Todos reagem uns sobre os outros em processo de interação recíproca, do qual nasce a harmonia que sustenta a saúde. Assim, qualquer causa que venha a romper esta harmonia gera desordem interna e compromete o funcionamento do corpo. A situação pode ser comparada a uma máquina cujas engrenagens, ao se desajustarem, tornam-se incapazes de responder à força que as impulsiona, resultando na paralisação do movimento. Muitas vezes, o desequilíbrio humano é fruto de causas externas ou internas, mas grande parte desses males é produzido pelo próprio homem. O abuso dos recursos do corpo, os excessos nos hábitos e a falta de moderação abalam progressivamente a vitalidade orgânica, conduzindo ao enfraquecimento e ao sofrimento. O ser humano, ao desconhecer ou ignorar os limites naturais de sua constituição, abre espaço para doenças e perturbações que poderiam ser evitadas pela prudência e pela vida equilibrada. Assim, compreender a constituição humana e reconhecer as causas do desequilíbrio é essencial para a preservação da saúde. O homem, ao respeitar a harmonia de suas funções vitais, encontra no cuidado e na moderação o caminho para prolongar a vida e manter a integridade do seu organismo. Tudo no universo tem um princípio insaturado. As energias vão se condensando para a formação dos corpos, atingindo a saturação. Quando o corpo atinge a saturação, as energias não têm mais força para condensar-se.
Os elementos que se encontram encerrados no corpo adquirem um movimento próprio, passando a consumir suas próprias energias, iniciando um movimento de evolução, ou seja, aumentando a energia e diminuindo a matéria. Quando na condensação, a capacidade de força da energia era fraca porque o corpo necessitava dessa energia para a sua saturação. Após a saturação, começa a descondensar-se, libertando suas próprias energias, ficando cada vez mais forte de acordo com a diminuição da matéria. O que dá maior força a essa energia é o movimento de seus elementos. Se o movimento interno desses elementos, por qualquer motivo, viesse a modificar o seu comportamento, permitindo que a ação externa volte a produzir o seu movimento, o corpo voltaria a condensar-se, diminuindo o movimento e aumentando a massa. Os chakras e plexos, em conjunto com todo o organismo, mantêm-se coesos pela manutenção persistente da energia que garante o equilíbrio e a integridade energética do ser. Os chakras recebem energias do espírito e as redistribuem aos plexos, que por sua vez as absorve e combinam com as energias da natureza, direcionando-as naturalmente aos órgãos correspondentes. Quando um plexo não funciona adequadamente, essa distribuição se torna deficiente, comprometendo o suprimento energético dos órgãos associados e culminam em doenças. Por exemplo, o plexo epigástrico, relacionado ao éter apas, nutre o estômago, fígado, intestinos e parte do coração. Já o plexo braquial, relacionado ao éter prana, alimenta os pulmões e também parte do coração. O chakra umbilical, relacionado à energia cinética, alimenta toda a região dos intestinos e quase todos os órgãos. O plexo lombar, relacionado à energia táctil, alimenta os 31 pares de nervos e todas as ramificações do organismo de onde vêm os nervos aceleradores. O plexo frontal é o centro emissor e receptor das energias e dos pensamentos. Ele distribui as energias que recebe do chakra coronário e da natureza para os demais plexos. Transmite para os órgãos da cabeça em seus aspectos sensibilidade táctil para a comunicação do homem internamente e com o mundo externo e no aspecto imaginária, que promove a expansão das concepções imaginárias, das formas dos desejos e restabelece a imagem da forma da necessidade ou vontade. Está intimamente ligada ao chakra coronário. Cada centro energético possui funções específicas na manutenção integral do corpo. Todo o universo funciona em perfeito equilíbrio, seguindo o ritmo natural das energias. Quando ocorre uma perturbação nesse fluxo, uma deficiência energética em um plexo, por exemplo, manifesta-se o efeito no corpo, surgindo a doença. No entanto, como tudo é possível no universo, toda doença pode ser curada. Ao se identificar a causa, o desequilíbrio energético, é possível anulá-la, restaurando a harmonia e a saúde do organismo. A célula é um corpo saturado, que consome suas próprias energias e faz as
as distribuições através de si aos elementos dos diversos órgãos. A célula é um centro distribuidor de energias. Se o movimento delas, por qualquer motivo, viesse a modificar o seu comportamento, permitindo que a ação externa volte a produzir o seu movimento, a célula voltaria a condensar-se, a se agigantar pela quantidade de massa pela condensação que esses agentes externos vêm produzir, culminando deste modo com o chamado câncer. A razão pela qual uma célula em seu movimento próprio não se avoluma é que as energias liberadas são utilizadas para o próprio consumo, enquanto que o movimento produzido por energias externas condensam mais matéria, produzindo aumento da massa, provocando o aumento das suas dimensões, atrofiando as células vizinhas. Quando uma vibração de nível superior interfere na energia que mantém a célula ativa, seja sustentando seu movimento ou gerando-o a partir de energias externas que nele se manifestam, ocorre uma perturbação nessa energia interna. Nesse momento, os movimentos que compõem a energia da própria célula passam a assumir um padrão próprio. Esse processo desencadeia a evolução acelerada da célula, que então aumenta de tamanho e reduz o peso. Seu peso. No corpo humano, as células estão em constante interação, mantendo o equilíbrio dinâmico que garante o funcionamento harmonioso dos órgãos e sistemas. Quando, por algum motivo, ocorre uma evolução acelerada de uma determinada célula ou grupo de células, isto pode provocar a atrofia de outras. Essa desarmonia celular compromete funções vitais, levando o organismo gradualmente ao ponto do que chamamos de morte, dentro das condições naturais do planeta. Para que o processo de atrofia e falência seja interrompido, é necessário dispor de energia suficiente para acessar o movimento próprio da célula que evolui de forma desordenada. Essa energia teria o papel de neutralizar o avanço anormal, restaurando o equilíbrio entre as células e, consequentemente, preservando a vida. Em teoria, essa energia poderia ser obtida por meio de medicamentos capazes de agir diretamente sobre o movimento celular, desacelerando ou interrompendo o processo degenerativo. No entanto, essa abordagem ainda não é compreendida nem aplicada pela ciência atual, que não reconhece plenamente a natureza dessa energia e o seu potencial no combate a certas doenças. Porém, tudo o que existe no mundo e no universo é possível, por mais que o homem o julgue impossível. É necessário os homens conhecerem as causas e, deste modo, todos os efeitos serão anulados, todas as coisas restabelecidas. Assim, no mundo da ciência, tudo se tornará possível, tudo se tornará simples. As células dos gânglios linfáticos destacam-se por sua alta sensibilidade e capacidade de modificar rapidamente seu movimento. Essa característica faz com que esses gânglios se avolumem com mais facilidade diante de estímulos, como infecções ou inflamações. Em contraste, outras células do organismo apresentam uma resposta mais lenta, com aumento de volume mais gradual. Essa diferença reflete a função essencial dos gânglios linfáticos na resposta imune imediata do corpo. Muitas doenças ainda representam um grande desafio para a ciência, pois, embora seus efeitos sejam visíveis e frequentemente devastadores, suas causas permanecem desconhecidas.
Essa limitação impede que os tratamentos sejam verdadeiramente eficazes, restringindo-se muitas vezes ao alívio dos sintomas. Enquanto as origens dessas enfermidades não forem plenamente compreendidas, o organismo humano continuará vulnerável, sujeito à deterioração progressiva e à incapacidade da medicina de impedir seu avanço. O tétano é causado por um bacilo que fica inoculado em feridas. Ele libera toxinas que se espalham pelo corpo, comprometendo gradualmente os órgãos até alcançar o bulbo raquiano. Uma vez atingido, os efeitos são devastadores, frequentemente levando à morte. Hoje, graças aos avanços da medicina e à vacinação, enfermidades como essa estão sob controle. A loucura, segundo essa perspectiva, não é uma condição patológica, mas sim resultado de uma inibição celular. Isto ocorre quando há um enfraquecimento das energias transmitidas ao plexo frontal, responsável por receber e distribuir essas energias para as células. Quando essa energia é comprometida, surgem comportamentos que são rotulados como loucura. Essa compreensão sugere que a loucura não é uma condição intrínseca, mas sim um sintoma de um desequilíbrio energético. Diariamente, o ser humano recebe da natureza uma energia vital equivalente a 10.000 kW de luz elétrica, cerca de 10% do total necessário. Uma pessoa equilibrada e não extravagante utiliza cerca de 8% dessa energia diariamente, mantendo 2% em reserva. No entanto, aqueles que levam uma vida de excessos dissipam rapidamente a energia recebida e até mesmo esgotam as reservas, resultando em mal-estar, desânimo, fraqueza e falta de coragem. Um exemplo extremo é o consumo excessivo do álcool, onde a energia vital é completamente esgotada e o indivíduo só se mantém equilibrado graças à energia artificial proporcionada pelo álcool. No entanto, o homem ainda não compreende completamente como regular o movimento celular para prevenir esses desequilíbrios. Para alcançar seus desejos, é preciso harmonizar suas vibrações individuais com as correntes cósmicas, concentrando seu pensamento nelas. Essa sintonia permite acessar a energia universal, manifestando assim seus objetivos e aspirações. O caminho para a cura está na restauração do equilíbrio. Está aí, meus irmãos, irmãs, caros colegas. Nós vamos ver agora essa primeira parte aqui, né? Então, essa primeira parte onde nós vamos estudar algumas energias, né? Ver a aplicação de algumas energias que já estudamos, como as energias do corpo físico. Então, diz assim, olha, o ser humano é constituído por um organismo complexo, cujos órgãos estão impregnados de fluidos vitais que lhes conferem atividade e movimento. Né? Quem são esses fluidos vitais? São as energias do corpo físico. Eu fiz uma cópia aqui, para a gente não precisar estar indo lá. Eu vou mostrar para vocês onde está, só para vocês terem uma ideia, certo? Aqui, tá certo? Energias do corpo físico que a gente já estudou, né? Então nós vamos ver duas energias aqui. Essa aqui é a Senase e Ocamaia, tá certo? Eu transcrevi aqui, para não estar voltando toda hora, interrompendo, para a gente estudar. Então, ele diz assim, o ser humano é constituído por um organismo complexo,
cujos órgãos estão impregnados de fluidos vitais que lhe conferem atividade e movimento. Né? Esses fluidos vitais estão na energia asemaia, tá certo? Aquela que nós mostramos ali. Então eu vou ler aqui para a gente entender. A energia asemaia é a força vital que facilita o funcionamento e a coordenação dos movimentos dos órgãos, né? Tá vendo? Fluidos vitais que lhe conferem atividades e movimento. Esses fluidos alimentam cada parte do corpo, sustentando a vida e permitindo que o conjunto funcione em equilíbrio. Está percebendo? Então, ainda assim, olha, ela atua, né? Ela atua como um mecanismo de regulação e sustentação das funções fisiológicas, permitindo que os sistemas do corpo trabalhem de maneira harmoniosa ou harmônica e eficiente. Estão percebendo? Então, onde elas atuam? Elas atuam nos órgãos, né? Entre os nossos órgãos, de onde ela provém? Do espírito, através de onde, Gilberto? Do plexo, do chakra coronário, certo? Então, eu vou, né, colocar o chakra, o homem e a trindade, para a gente ver, né? A gente dá uma observada aqui, tá? Então vamos ver o chakra coronário. Aqui é o homem, a trindade, tá certo? O homem, a trindade. Tá bem grandinho, né? Para a gente ver bem, beleza, tá certo? Então diz assim, olha, aqui tem o espírito, né? Com as suas essas partes aqui, que são 5, né? Corresponde a 5 chakras, 5 plexos, entendeu? Então, nós temos aqui o espírito encaminhado para o chakra coronário da alma e a alma transmitindo para o chakra coronário do corpo físico. Olha, essa energia é a Tejas. A gente já viu que no estudo a Tejas ela é formada pela união das 4, né? A energia que vem evoluindo se integra, o Apa se integra ao Prithvi, o Prithvi se integra ao Vayu, né? E o Vayu se integra ao Prana. Quando se integra ao Prana, aparece o Tejas. Então o Tejas é constituído de energia Vayu, Prana, Prithvi e Apas. Então ele tem, nós vimos também que as energias do universo são criadas pelo movimento dos éteres. Ora, se o éter Tejas contém todos os outros éteres, as energias do Tejas têm energias de todos os éteres. Percebe assim? Então, o éter Tejas, o plexo, o chakra coronário, está escrito aqui, Tejas, ele pega essas energias que estão vindo do espírito e transmite para o plexo frontal. O plexo frontal pega essas energias, tira dele, né? As energias do Vayu, e distribui as energias do prana para o plexo braquial, que é prana, as energias do Prithvi, que é do sistema circulatório cardíaco, que né? E aí as energias do plexo epigástrico, que é dos intestinos, digestivo. Então, cada centro de força desse, abastecido por essas energias, distribuem com seus órgãos. Tá certo? Então, o APA vai distribuir com os órgãos do sistema digestivo, que nós vimos, né? Quais são elas. O Prithvi com o sistema circulatório, o prana com o respiratório, né? E ele distribuindo as outras energias. Assim? Então diz assim, olha, os fluidos, né, são impregnados de fluidos vitais que eles conferem atividade e movimento. Esses fluidos alimentam cada parte do corpo, porque esses são os órgãos. Então vamos ver assim,
Vamos voltando, né, para a origem. Então, nós temos um organismo. O organismo é constituído de centros de força, né, ou seja, os sistemas. Né? Cada centro de força é um sistema. Então, o organismo é o conjunto dos sistemas. Os sistemas, né, por exemplo, o sistema cardíaco, respiratório, não sei o quê, eles são constituídos de órgãos. Eles têm os órgãos dele, não é verdade? Os órgãos são constituídos de células, não é verdade? E as células são constituídas de átomos. E os átomos são constituídos de energias. Estão percebendo? Então, quando ele diz assim, né, cujos órgãos estão impregnados de fluidos vitais que lhe conferem atividades e movimento. São essas energias que o Espírito está enviando. Tá certo? Esses fluidos alimentam cada parte do corpo. Os órgãos alimentam o sistema, sustentando a vida, porque é fluido vital, a energia, a cenase, na verdade. Deixa eu ver ela aqui, deixa eu ver a cenase, aqui. A energia cenase é a força vital que facilita o funcionamento e a coordenação dos movimentos dos órgãos. Estão entendendo? Então alimenta, sustentando a vida e permitindo que o conjunto funcione em equilíbrio. Beleza? Estão entendendo assim? Então essas energias o Espírito envia para a gente uma quantidade, né, necessária e suficiente para manter o conjunto em equilíbrio. Isso se nós, homens, mantivermos, né, não nos desregrarmos, né, agirmos no nosso dia a dia, utilizando essas energias, né, através do centro de força, essas energias gastando, no caso como nós vimos ali, que são 10%, gastando 8%, ficando 2% de reserva. Tá certo? Então aqui ele vai falar o seguinte: ó, em situação de lesão externa, uma parte externa, uma pancada, né, qualquer coisa que fira os organismos, algum órgão ou alguns órgãos do nosso organismo, né, em situação de lesão, porém pode haver um enfraquecimento temporário das funções, o que leva à suspensão momentânea de determinadas atividades orgânicas. Ora, se um órgão foi danificado, a energia vital não tem como fazer aquele órgão funcionar como funcionava antes, quando ele estava integrado, ou de uma forma integral, né, perfeita, constituída. Estão entendendo? Então essa é uma causa de doenças ou da morte da gente, né, do ser humano, quando vem algo né, da parte externa, tá certo? Em situação de lesão, uma queda, né, a gente bate a cabeça, aí tem uma lesão lá no cérebro, uma artéria daquela se rompe, tá? Aí tem um sangramento, tá? Naturalmente, né, uma trombose, né, que é uma coagulação, ou então, né, qualquer problema no cérebro, né, aí tem um AVC, né, acidente vascular, né? Então sempre vem de uma causa assim, uma pancada que causa isso, né? Tá certo? Então aí vamos vendo agora a outra energia, né? Isso aqui dos órgãos, né? Nas células, os órgãos são constituídos de células. Então, quem é que atua nas células? Que energia atua nas células? Porque essa energia cenase, ela está atuando entre os órgãos para manter, né, sustentar a vida, permitindo que os órgãos funcionem em equilíbrio. Tá certo? É essa energia. Mas as células também trabalham, né? E tem que estar
relacionadas, né, e interrelacionadas em cada órgão, né, tá certo? Então, olha, o que acontece? Então, quem são essa energia, né? Então, diz assim, entretanto, quando os elementos essenciais que compõem os órgãos são destruídos ou profundamente alterados, né, nessa lesão aqui, constituindo profundamente alterado, o fluido vital torna-se incapaz de restituir a força, né, e o movimento. Nesse ponto, a continuidade da existência já não pode ser mantida e a morte se estabelece como consequência natural da falência do organismo. As energias estão ali, mas os órgãos não têm capacidade de utilizá-las. Então há uma desarmonia, uma falência dos órgãos e a morte, né? Mas o que ocorre entre as células, né? Aí é uma outra energia, né? Que chama Okamaya, certo? Então essa energia, o que ela faz, né? Manifesta-se no plexo lombar do ser humano, sendo responsável por harmonizar e manter o equilíbrio entre os elementos do corpo. Tá? Os elementos. Quem são esses elementos? Vamos ver. Ela, a Okamaya, preenche os espaços entre as células, garantindo a coesão e integridade do organismo. Percebe? A semeia nos órgãos, Okamaya nas células. As células, elas ficam como que navegando, né, nessas energias, né? É um fluido que as células estão imersas ali naquele fluido e evita que os órgãos mudem de posição, mudem de lugar, né? Nesse ponto, a continuidade da existência, desculpa, não é aí que eu quero, não, Gilberto, isso aí, eu quero na definição. A Okamaya preenche os espaços entre as células, garantindo a coesão e integridade do organismo. Então, se eu virar de ponta cabeça, né, aqui a gente chama de plantar bananeira, ficar de cabeça para baixo. Então, se não houvesse a Okamaya, né, os órgãos desciam todo o intestino, ia para o pescoço, né? Os outros órgãos subiam, o coração, tá certo? Mas é ela, a Okamaya, que permite isso, tá certo? A Okamaya que permite isso. Então, veja que o nosso organismo, né, isso tudo é dirigido por quem? Pelo Espírito, né? Por Deus. O Espírito é uma partícula de Deus, energia de Deus. Ele que construiu a alma, nós almas e o corpo físico através do centro de força, claro, né? Cada centro de força traz as formas do seu sistema, né? Isso a gente já estudou perfeitamente, né? Então, como é que essa energia é distribuída nas células, né? Tá certo? Aí diz assim, vamos adiante. É importante destacar que os órgãos não atuam de forma isolada. Todos reagem uns sobre os outros e em processo de interação recíproca. Dessa interação recíproca nasce a harmonia que sustenta a saúde. É a Okamaya, né? Assim, qualquer causa que venha a romper esta harmonia gera desordem interna e compromete o funcionamento do corpo. Essa harmonia ele se refere que, né, cada um atua, né, tem a sua própria atuação, mas ele não está isolado, tal órgão só trabalha para ele, não, ele trabalha para o conjunto. Todos os órgãos produzem, né, trabalho para manter o organismo equilibrado. Então, o que ele diz, se houver uma perda de um órgão desse, né, aquele sistema desorganiza todo o organismo, desorganiza todo
né, o nosso organismo desorganiza, né, aquele sistema, e o sistema que está integrado, né, estão integrados todo o sistema formando, né, o organismo. Então o organismo sofre as consequências, né? Aí ele diz assim qualquer causa que venha a romper essa harmonia gera desordem interna e compromete o funcionamento do corpo. A situação pode ser comparada a uma máquina cujas engrenagens, ao se ajustarem, tornam-se incapazes, ao se desajustarem, torna-se incapazes de responder à força que as impulsiona, no caso, a Semaia e Ocamaia, resultando na paralisação do movimento. Então vamos ver assim, né? Essa interação recíproca, vamos ver assim. Nós nos alimentamos, né? Aí o plexo epigástrico, no estômago, os alimentos, né, são processados, vai para os intestinos e dali são retirados né, as vitaminas, proteínas, sais minerais, tudo o que o organismo está precisando, ela retira, né? E leva para os órgãos, né, no caso. Esses órgãos, para que aconteça isso, há necessidade do transporte, né, desses elementos, né, que vão alimentar o organismo, o transporte dele para a distribuição. E quem é que faz isso? O sistema circulatório está integrado. Mas o sistema circulatório ele está funcionando em consequência do quê? Do sistema respiratório. Percebem? Então, no sistema respiratório, nós temos alimentação através do sistema respiratório, né? Através do sistema digestivo, não é verdade? E através das energias que o espírito está mandando para a gente. Então, se houver uma deficiência no respiratório, o organismo sofre. Se houver uma deficiência no sistema digestivo, o organismo sofre, né? Estão percebendo? Então é isso. Qualquer um órgão que venha a ter problema, né? Aí acontece, né, que todo o organismo sofre as consequências, tá certo? Aqui aí vem assim, ó. Isso pode ser, né, no caso esse parágrafo quer dizer isso a gente pode, né, acontecer, no caso, né, que a gente viu em cima, né, qualquer um problema, né, em um determinado órgão por uma questão externa, ou, né, também muitas vezes o desequilíbrio humano é fruto de causas externas, que a gente já viu, né, ou interna, né, mas grande parte desses males é produzida pelo homem. Veja, o abuso dos recursos do corpo, alimentação, respiração, né? Tá certo? Os excessos nos hábitos e a falta de moderação abalam progressivamente a vitalidade orgânica, conduzindo ao enfraquecimento e ao sofrimento. Então, o que é que acontece, né? Os desvarios, os desregramentos na alimentação, tá certo? Então, se a gente já respira mal, né? A gente não enche os pulmões todos e prende um pouco para que o oxigênio né, seja levado né, para as células e depois a gente solta ele, né, o gás carbônico. Isso de uma forma, né, compassada. A gente já respira mal, a gente já se alimenta mal. Aí veja que coisa interessante. A gente viu lá que os chakras recebem as energias do espírito, da natureza, e distribuem com os plexos, que recebem energia da natureza também. Certo? Quando a gente vai dormir, os centros de força estão sendo carregados ou recarregados pela cada sua energia, né, para quando a gente acordar eles estarem carregados e usar dessa energia para o nosso dia a dia, né? Esse é o movimento. Então vamos supor assim, quando a gente se alimenta, né,
O plexo epigástrico, eles, mesmo a gente acordado, ele se desliga da natureza. Veja bem, ele não recebe a energia da natureza para processar o alimento que nós ingerimos, que nós nos alimentamos. Então ele está processando. Se a gente se alimenta de uma forma adequada, uma quantidade necessária de alimentos de fácil digestão, né? Interessante é que Shebna diz o seguinte: ó, nós devemos nos alimentar mastigando o sólido até se tornar líquido para a gente ingerir. Só ingerir alimentos líquidos. Ô Gilberto, e o sólido? Já disse agora. A gente vai mastigar, porque tem o suco, né? Que, né, vem a saliva. Então vai dissolvendo ele até quando aquele alimento fica líquido, a gente ingere. Isso por quê? Porque esse líquido, o chakra, o plexo epigástrico vai processar mais rapidamente, vai terminar a função dele, né? Separou todos os elementos que o organismo precisa, na verdade, e aí se liga novamente à natureza. Mas como a gente não faz isso, chega, né, o intervalo entre dois alimentos, né? Vamos dizer, o café da manhã e o almoço e o jantar. Esse intervalo é muito pouco devido à densidade dos alimentos que ingerimos. O centro de força, quando chega de manhã, a gente toma o café, chega meio-dia, né, a gente se alimenta, né, come muito. De noite a gente janta, come muito. Então, o plexo epigástrico ainda não digeriu o alimento de meio-dia, ainda não se religou à natureza. Então, isso acontecendo todos os dias, o dia todo, né, a gente, esse centro de força fica permanentemente desligado da natureza, só recebendo aqueles 10%, e aí ele está consumindo mais do que aqueles 10% para digerir e não consegue. E aí vem o desequilíbrio no sistema digestivo, que vai causar o desequilíbrio no sistema circulatório e o respiratório, de tabela, tá certo? Então, isso numa encarnação, a gente mantém esse hábito, né, desordenado e desregrado, e o plexo fica desligado da natureza. Na próxima encarnação, ele vem com esse problema. A gente aí vem com um problema gástrico. Até que a gente, né, permita, né, através do alimento certo, correto, que o centro de força, o plexo epigástrico, volte a se religar à natureza. Então ele só fica recebendo a energia do espírito, aquela 20%. O ser humano, ao desconhecer ou ignorar os limites naturais de sua constituição, abre espaço para doenças e perturbações que poderiam ser evitadas pela prudência e pela vida equilibrada. Tá vendo? Então, assim, compreender a constituição humana e reconhecer as causas do desequilíbrio é essencial para a preservação da saúde. Tudo no seu limite. O homem, ao respeitar a harmonia de suas funções vitais, encontra no cuidado e na moderação o caminho para prolongar a vida e manter a integridade do seu organismo. Certo? Vamos ficando por aqui, né? Então, na próxima semana, nós vamos ver essa segunda parte, né? Tudo no universo tem um princípio insaturado, aí já vai se referir às células, tal. Então, vamos, né, analisando isso, né?
dando tempo e atenção, né, a tudo, tá certo? Vendo, né, se a gente viu alguma verdade sobre isso, né? Se a gente está incorrendo nesses erros, está com certeza, né? Tem aquelas pessoas que já são vegetarianos, né? Já deram um passo à frente, né? Porque a digestão dos vegetais é mais rápida, né? E tem os mesmos ingredientes, tudo tem os mesmos átomos, né? A gente estudou, né? Desde o reino mineral, né? Que passa para o vegetal. Os vegetais são alimentados pelos minerais. O animal é alimentado pelos minerais. Os homens são alimentados pelos minerais. Né? Tá vendo? Então, existe essa integração, né, entre os sistemas nossos, né, que a gente já viu aqui, e também sobre, né, os reinos, né? Existe essa integração, é uma vibração única, né? O reino mineral está no vegetal, está no animal, está no nominal. Então, meditem sobre isso, preste atenção ao seu organismo, preste atenção às suas necessidades reais, veja o que realmente o seu corpo físico está precisando e dê a ele, né, o que ele precisa. Eu vou dar um exemplo só aqui, né, que a gente não observa isso. Quando o nosso organismo está precisando de sais minerais, de hidrogênio, oxigênio, ele se manifesta, a necessidade se manifesta emitindo a forma. A forma é o que? A sede, a forma da água, né? E manifesta esse sintoma, sede. E a gente bebe água, né? Tá um calor danado, aí você olha assim e diz, é uma loura gelada, tal. Aí bebe cerveja, bebe suco, mas não bebeu água. Depois você vai ficar com sede, beber água. Então são esses desregramentos, né, que vai se acumulando e causando os danos, né, que nosso organismo é doente, né? Poucas são as pessoas que têm um organismo são perfeitamente, né, assim. Então medite sobre isso, né? Vamos estudando juntos, vamos praticando, né? O importante é praticar, né? Se aqueles que não acreditam nisso, né, faça um teste para ver, tá certo? Mas com boa vontade, né? Um teste com má vontade não vai surtir efeito, né? Um teste com boa vontade. Então vamos caminhando, vamos praticando, vamos tirando as nossas próprias conclusões, porque o importante é nós tirarmos as nossas próprias conclusões, ou seja, sentir. Quando a gente sente, quer dizer, o conhecimento, as vibrações que estão aqui nessas informações, despertaram em nós, corpo físico, essas vibrações dos nossos centros de força. Então, quando acelera essa vibração no nosso centro de força, nós evoluímos, nós sentimos. Então, essa verdade que está sendo colocada aqui por Shebna, deixa de ser a verdade de Shebna, ou a verdade da forma como o Gilberto está explicando, a verdade dele, como ele sentiu, como ele percebeu. Tá? Deixa de ser verdade de Shebna, a verdade de Gilberto, e passa a ser a sua própria verdade. Essa é eterna, essa vai com você, né, até quando você retornar à casa do Pai, tá certo? Então medite sobre isso, né, e recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir.